Olá, meu nome é Wagner Alves, você está no canal Em Tempo e a pergunta de hoje é: existe perseguição à população muçulmana na China? A China é um país que tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes que estão divididos em 56 etnias, mas apenas uma dessas etnias, a etnia Han, corresponde a 92% de toda a população da China. Dos 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, 20 milhões são muçulmanos. E eles estão situados numa região ao oeste da China chamado Xinjiang. Essa região sofreu um grande crescimento urbano recente, principalmente se tornou o principal polo químico e petroquímico da China. É um lugar de transição para o centro da Ásia e por lá trafegam uma série de minerais, não só são explorados, mas passam como uma região de integração entre a China e o resto da Ásia. E essa região sofreu, a partir do século XIV, um processo de islamização. Bom, além disso, essa população é a população dessa região, ela também trabalha muito com algodão, que é considerado, por muitos, o melhor algodão do mundo. E se diz que muito trabalho concentrado, muito trabalho de prisioneiros, de campos de concentração são desenvolvidos nessa região. Na verdade, essa região é uma região que, pelo crescimento urbano muito forte, ele passou a ter também comportamentos urbanos muito fortes e num ambiente islâmico de 20 milhões de habitantes, não desprezível, passou a ter também a participação dos islâmicos jihadistas, aqueles que praticam terror em vários lugares do mundo. Mas a China tem detido alguns desses terroristas e colocado em campos de reeducação. Agora, a China pratica uma perseguição religiosa? A resposta vocês podem imaginar no seguinte: não existe nenhuma outra região do mundo que tenha um número maior de mesquitas por habitante ou por espaço, por metro quadrado, que a região de Xinjiang. Então, não parece que esse número enorme de mesquitas corresponda a uma perseguição religiosa. Sobre se o trabalho é escravizado ou de prisioneiros islâmicos nesse local, a gente precisa entender que existe algodão lá, mas a colheita de algodão é extremamente mecanizada. Portanto, é feito por máquinas e não por pessoas. Isso acaba não se sustentando. A China, como vários outros lugares do mundo, a França teve ataque terrorista, a Espanha teve ataque terrorista, a Inglaterra tem ataque terrorista, os Estados Unidos teve ataque terrorista e a China procura defender dos ataques terroristas contra ela, como seria natural. Mas essa ideia que foi propagada por uma comissária da ONU, americana na ONU, que afirmou que haviam 2 milhões de prisioneiros que faziam trabalhos forçados na China, é uma daquelas afirmações que a pessoa faz, não prova evidência alguma, mas fica lá como alimentos para as mídias, para os fake news. Inclusive alguns cidadãos de ultradireita, que você vê nesses sites variando muito o número, que já é um indicador de que não fizeram um estudo e se detém num estudo específico, etc. Então você chuta um número para impressionar, que procuram difundir essas coisas e exercem uma função geopolítica de procurar desestabilizar essa região, já que esta região é uma região com muito interesse de petróleo, de gás natural, de vários minerais que são do interesse de diversas nações. Então há um interesse geopolítico, interesse combater. É interessante que os Estados Unidos se mostra muito preocupado com essa questão muçulmana na China, mas eles poderiam também se mostrar preocupados com os muçulmanos que estão no Iraque, que eles invadiram, no Irã,
que resiste ao domínio americano, ao domínio das petroleiras americanas, né? Os Estados Unidos sustentavam uma ditadura no Irã desde que desse petróleo para eles. Na hora que os iranianos fizeram uma revolução, né, e estatizaram petróleo, aí o Irã virou, o diabo do mundo, que não era sustentado pelos Estados Unidos, virou o diabo do mundo por isso, né? Então, vamos ver o que tem por trás disso, que interesses. O interesse do Brasil não deve ser o interesse dos Estados Unidos, não deve ser o interesse da China, não deve ser o interesse da Rússia, né? Não deve ser o interesse de nenhum outro país que não o próprio Brasil, já que nós somos, pelo menos formalmente e com direito internacional, donos da nossa soberania, né? E essas difusões de difamações servem a interesses que não são os nossos. Então vamos entender a realidade e seguir nossos endereços, nossos próprios interesses, né? Por hoje é isso aí, um abraço, aguardo vocês em outras.